O tema da palavra hoje é: o céu não é para os bons. A primeira coisa que você tem que entender para ser salvo é que Deus te ama. Pode dizer amém. 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Deus te amou. Segundo, você descobriu que Deus te amou. Terceiro, você foi salvo. Deus, Ele nos trata do ponto de vista do amor dEle por nós. A primeira coisa que você tem que entender nessa manhã é que Deus não está contra você. Deus está a seu favor, porque Ele te ama. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus não está contra você, porque Ele é por você. Diga, Ele te ama. Você sabe que Deus, Ele consegue ver além daquilo que nós podemos ver. E esse é o motivo pelo qual você pode ser salvo. Porque Deus, Ele consegue ver coisas em você do qual Ele pode te amar. Há coisas boas nas pessoas, mas não é exatamente por isso que Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. E a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz que a graça, ela foi derramada sobre todos os homens. Mas ninguém pode ser salvo automaticamente pela graça. A graça não salva automaticamente. A graça só salva quando você acessa essa graça pela fé. É a mesma coisa de alguém que recebe uma herança, mas ele não se apropria da herança, ele não toma posse. A herança é dele, mas ele não se apropria daquela herança. Ele pode viver o resto da vida na pobreza, porque ele não se apropriou da herança. A graça foi dada a todas as pessoas, ela foi estendida a todos nós. Mas somente aqueles que creem, que têm fé, vão se apropriar dessa graça, e a graça é favor imerecido. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. No versículo 9 diz: não das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ninguém vai ser salvo porque é politicamente correto. Ninguém vai ser salvo porque não cometeu os pecados capitais. O céu não é para esses. O céu é para pessoas que foram transformadas pelo Espírito e que tiveram a sua natureza regenerada. Ontem alguém falou sobre nascer de novo. E aí eu falei uma frase para ele, falei: não, essa pessoa, ela falou errado, porque nascer de novo é a palavra regeneração. Ela falou que é regeração. Eu falei: não, eu fui corrigir ela. A Poliana falou assim: não, regeneração é restaurar ao estado original. Eu falei: rapaz, lembra que aqui o amado coração foi restaurado ao plano original, ao estado original dele? Então, regeneração é ser restaurado ao plano original de Deus para nós. E o plano original de Deus para você é o que está escrito no livro dele, que ele escreveu a seu respeito. Salmo 139, você pode abrir Salmo 139, e eu quero ler com você. Deixa eu ler esse texto do Salmo 139 para você. Versículo 13 a 16, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o verso 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe. Já era uma pessoa, estava lá no ventre. E no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia ainda. Esse é o plano original para nós,
para cada um de vocês aqui. Alguns seguem o plano que eles querem seguir, a própria vida, a vida deles. Você pode decidir que vida você vai viver, qual o tipo de vida. Mas a que Deus tem para você é essa, e Ele quer te restaurar a essa vida aqui. Por que Ele quer fazer isso? Porque Ele te ama. Ele ama você, então Ele quer restaurar você. A Bíblia diz que nós somos, Efésios capítulo 2, verso 10. Nós somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o céu não é para os bons. O céu é para aqueles que foram regenerados, para aqueles que aceitaram a proposta da cruz pela fé. O céu é para esses. O primeiro que inaugurou o paraíso foi um ladrão. Ele foi perdoado. Entrou porque foi perdoado. Mas com certeza não era a melhor pessoa do mundo. Mas foi ele o primeiro a inaugurar o paraíso. Mas quando a Bíblia diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, a palavra feitura é a palavra obra-prima. A obra-prima de um artista é a melhor obra que ele possui. Nós somos a obra-prima, como você viu aqui no teatro da criação. Deus falou, os animais nasceram. Deus falou, a terra produziu ervas com semente. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele colocou a mão e isso se tornou obra-prima. A palavra diz que nós somos a obra-prima, criados em Cristo Jesus. Então, quando você nasceu de novo, entenda, você se tornou a obra-prima, o melhor da criação. Tem crente aqui? Você se tornou o melhor da criação. Deus ama você e Ele enxerga o melhor em nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é o melhor de Deus. Fala para outra pessoa que está do outro lado, para o outro vizinho aí. Você é o melhor de Deus. O texto diz que nós fomos feitos de forma maravilhosa. Assombrosamente maravilhosa, diz a tradução. Foi um espetáculo a sua criação. Né? E olha só, e os teus olhos me viram substância ainda informe. Tem se discutido muito sobre o aborto, né? Olha o que o texto está dizendo aqui. Você era uma substância sem forma no ventre da sua mãe, mas você já foi amado lá dentro. Olha só, os teus olhos me viram substância ainda informe. E no seu livro foram escritos todos os meus dias. Gerou uma criança, começa o propósito. Teve a concepção, começa o propósito de Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Como é séria essa questão aí que estão discutindo, mas não é por isso. Não é questão política que eu estou falando, não. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles existe ainda. Por que eu sou, pastor? Porque você escolheu talvez seguir o seu caminho, e não este caminho que Deus escolheu para você. Você pode voltar, vem para a rota, seja regenerado. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com você, se der tempo, a respeito de 3 pecadores que tiveram um encontro com Jesus. O primeiro deles está em Lucas capítulo 19, eu quero pedir que você abra Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu era o pior tipo de pessoa que existia naquela época.
E até hoje esse tipo de pessoa ainda não é muito aceita. Ele era cobrador de impostos, mas a palavra diz que ele era o maioral. Na verdade, ele cobrava impostos, tinha muitas bancas de cobradores de impostos, muitas pessoas que faziam isso lá. Ele era um coletor de impostos, mas a palavra diz que ele era o líder. Jesus está passando em Jericó, ele acaba de fazer um milagre, de curar um cego, e ele está andando em Jericó, e uma multidão comprimindo Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu era de baixa estatura, ele sobe numa árvore, num sicômoro. Nós estivemos lá em Jericó, e nós vimos um sicômoro lá, uma figueira, né, uma espécie de uma figueira brava. Jesus passando, e Zaqueu sobe, mas Zaqueu era um pecador terrível. Mais ou menos parecido com os piores políticos que você possa imaginar, porque ele era um cobrador de impostos também. Zaqueu sobe, Jesus para, e Jesus se convida para almoçar na casa dele. Talvez hoje nós também ficaríamos um pouco escandalizados. Se ele fosse comer com alguns políticos, a gente ia ficar um pouco embaraçado. Com alguns políticos que tem aí, talvez a gente, nossa, mas Jesus vai comer com esse aí. Seria melhor, ele teria muito mais proveito se ele viesse para minha casa. Mas todo mundo pensou isso lá. E aí a Bíblia diz que os fariseus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele se convidou para comer na casa de um cobrador de impostos, de um coletor de impostos, de um publicano. Traduza-se político hoje. Ele foi comer lá, mas por quê? Porque, olha, Deus ele sempre vê o melhor em nós. Tinha algo em Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. E era o desejo de vê-lo. Qualquer pessoa que tem o desejo de ver Jesus, vai ver Jesus. Não importa o quão pecador ele seja. Quão corrupto ele seja, que era o caso desse homem, ele confessa que era. Deus, ele sempre vai nos ver numa ótica diferente. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu querido irmão. Não esquece isso que eu vou falar para você, não. Há algo nas pessoas em que nós temos que valorizar, até mesmo no ímpio. Há coisas boas. E eu te falo, Deus olha para as pessoas na ótica do amor. Mas é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Porque a nossa tendência é sempre ver os erros. Até mesmo de pessoas até boas. É mais fácil ver os erros. Estou errado, irmãos? Mas nós precisamos ser como Jesus é. Ele conseguiu ver algo bom naquele que ninguém via nada bom. E aquele homem se sentiu tão amado, Zaqueu se sentiu tão amado, que ele falou, olha, hoje, se eu defraudei os pobres, eu vou restituir 4 vezes mais. Naquele momento Jesus falou, hoje entrou a salvação aqui. Hoje entrou a salvação aqui. Porque o Deus de Zaqueu até ali era o dinheiro. Mas quando ele dá aquela declaração, aquela declaração não foi dada porque Jesus mandou ele fazer. Aquela declaração foi dada porque ele quis fazer, porque houve arrependimento. Quando nós nos sentimos amados, é isso que nós precisamos entender. Quando nós nos sentimos amados por Jesus, nós entregamos nossa vida para Ele. É verdade ou não é? É muito bom quando as pessoas se sentem amadas e entregam o seu coração para Jesus. Mas olha só, nós precisamos ver o melhor nas pessoas. O melhor, Jesus, ele era mestre. E é ainda de ver isso. Esses dias eu fui fazer compras em Campinas, eu vou muito lá em Campinas fazer compra para minha loja. Preste atenção aqui. As crianças, ó. Criança que está aqui faz assim, ó, para a criança que está do lado. Beleza. Fui fazer compra em Campinas e veio uma moça, que aparentemente eu achei que era um rapaz, me abordou para vigiar o carro, mas eu vi que ela estava muito alterada. Primeiro eu pensei que era um menino, aí quando ela chegou perto eu vi que era uma menina, uma moça, não sei quantos anos, não dá para saber. Ela pediu para olhar o carro, mas eu percebi que ela estava muito alterada, na hora eu pensei assim, nossa, ela vai olhar meu carro? Está muito mais para quebrar o vidro do carro, que para olhar o carro. Mas eu não fiquei com medo não, confesso para os irmãos, não fiquei com medo nem nada. Estava numa rua assim, muito movimentada de Campinas, deixei meu carro, saí, voltei,
Mas eu vi ela estava falando, gritando, falando umas coisas esquisitas, estava com um comportamento muito esquisito, muito estranho na rua. E eu vi que ela estava assim, drogada, bêbada também. Fui embora, dei acho que R$1, não sei quanto que eu dei para ela, fui embora. Eu voltei 2 ou 3 dias depois para fazer compra. Aquilo ficou na minha mente, aquela moça. E eu perguntei para a outra que ficava lá, falei, cadê aquela moça que estava aqui, aquele dia, estava meio alterada? Aí ela falou, quem? Eu falei, uma moça assim, 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 branquinha. Ela falou, é a fulana. Eu falei, nossa, mas ela estava muito alterada. Ela falou, não. Aquele dia que ela veio, que ela já tinha bebido uma garrafa de 29. 29 é um tipo de cachaça, né? Uma garrafa de 29 antes de chegar aqui. Ela usa drogas. E eu peguei e falei assim, mas ela não quer ajuda não? A gente levar ela para um lugar, para uma chácara, para ela recuperar? Não, ela não quer não. A moça falou assim, a história dela é muito triste. Falei, qual é? Ela foi entregue. O pai assassinou a mãe e entregou ela por 15 dias para um traficante, com 9 anos de idade, para ele abusar dela. Às vezes nós só vemos a capa, nós não vemos o que as pessoas passaram. Deixa eu te falar uma coisa. No dia do julgamento, Deus vai considerar todas essas coisas. Nós temos um tipo de julgamento a esse tipo de pessoas. Não quer saber de Deus, está aí no pecado, é droga, é bebida. Como é que você acha que fica a cabeça de uma menina de 9 anos, que viu a sua mãe ser assassinada, foi entregue, você sabe para quê? Por 15 dias para um traficante para pagar uma conta. Depois ela foi entregue para a avó, mãe do pai, e ele assassina a própria mãe, que cuidava da menina. Você acha que Deus não vai olhar para essa mulher de uma forma diferente? Você não acha que Deus olhou para Zaqueu e considerou tudo que Zaqueu passou? Porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele considera o sofrimento. Coisas muito ruins que nós vivemos. Eu tive compaixão dela e nunca mais vi ela lá. Ontem eu tive lá de novo, perguntei por ela, ela desapareceu, não está indo lá mais. Mas nós precisamos ver o melhor que as pessoas têm. Nós não sabemos o que essas pessoas passaram. É muito fácil falar, é um pecador, é isso, é aquilo, mas não sabemos o que essa pessoa passou. Quando Jesus olha para Zaqueu ali, ele buscava Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era aquele homem. Talvez não, era a última esperança de alguém que era discriminado no caso de Zaqueu. Mas Jesus olha para ele e fala, olha, eu vou pousar na sua casa, vou dormir lá. Nós vamos comer juntos, eu vou sentar na mesma mesa que você. Porque nosso Deus é um Deus que senta na mesa com pecadores. No intuito de restaurá-los, de curá-los. Zaqueu, então, ele se converte, ele se transforma. Quando ele diz, hoje eu vou restituir quem eu roubei. Isso é prova da salvação. E Jesus diz, hoje entrou a salvação nessa casa aqui. A Bíblia fala que Jesus estava ali comendo com os pecadores. Jesus estava comendo com os publicanos, porque não era só Zaqueu. Ele foi lá e chamou todos os seus amigos publicanos. Você acha que tinha gente boa lá? Tinha não. Era só publicano. Não salvava um, porque eles roubavam a nação. Eram as pessoas mais desprezíveis. Mas até mesmo mais desprezível pode ser visto por Jesus. Foi por isso que ele veio, amém? Foi por isso que ele morreu. João capítulo 9, quero pedir que você abra a sua Bíblia em João 9, diz assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus olha para Zaqueu e vê Zaqueu, agora Jesus olha para um cego e vê um cego. E os seus discípulos perguntaram, quero dizer para você que está aqui nessa manhã, Deus está te vendo. Mas não é para te perseguir porque Ele não está contra você não. É para te abençoar e te amar. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou nem seus pais,
mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Olha para mim aqui agora, não vai dar tempo de ler tudo aqui, porque o nosso tempo já está bem acelerado. O texto aqui, ele é muito parecido com o texto de Zaqueu, porque Jesus olha para cima e vê Zaqueu, um pecador. Nesse contexto aqui, até mesmo os discípulos acharam que aquele homem tinha nascido em pecado. A pergunta que eles fazem é: por que ele nasceu assim? Por que uns nascem perfeitos e outros não? É porque ele pecou? É porque os pais pecaram? É uma herança hereditária? Jesus falou: não, nem ele pecou, nem os seus pais. É fato que no caso aqui, nós já nascemos em pecado. O fato é que nós já nascemos espiritualmente cegos. O fato é que todos nós, antes de Jesus, éramos sujos, assim como ele, porque um cego não consegue ver sujeira. O fato é que todos nós éramos mendigos e maltrapilhos. Essa era a nossa condição espiritual antes de Jesus, presta atenção aqui. Essa era a nossa condição espiritual antes de Jesus. Nós éramos cegos, estávamos cegos, nós éramos mendigos, sujos e maltrapilhos. A mesma condição do homem aqui. Jesus falou: não é uma questão dele ter pecado ou os pais ter pecado, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida deles. Se tem algo na sua vida que está dando errado, a glória de Deus pode manifestar na sua vida. Grandes milagres podem acontecer na sua vida e na sua casa. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz que, tendo Jesus dito isso, ele cuspiu na terra e fez lama e passou nos olhos do cego. Não pense que isso aqui é um tipo de simpatia, não. Jesus fez uma simpatia. Jesus não precisava disso. Mas Jesus precisava despertar a fé daquele homem. Agora se coloca no lugar do cego. Cego, dia de sábado, não ia achar ninguém para levar ele lá no tanque de Siloé. O tanque de Siloé no templo, eu acho que ele estava no templo, eu não tenho certeza, a Bíblia também não fala. 700 metros, ele tinha que descer para o tanque de Siloé, cego com lama no olho. É porque, na verdade, o pecado, ele nos cega. O pecado, ele nos cega realmente. E aí Jesus, a palavra diz que ele cuspiu, pegou aquele barro, passou nos olhos do cego e falou: vai. Quando Jesus falou para ele: vai. Quando Jesus falou para ele: vai, fala para o seu irmão: vai. Jesus deu a ele a condição de ser curado. Porque vai, era a condição para ele ser curado. Vai no tanque de Siloé e se lava. O que a Bíblia diz é que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele não questionou, ele perguntou: mas espera aí, se você fosse mesmo profeta, por que você está fazendo barro passando no meu olho aqui? Não precisa disso, basta você orar por mim, eu vou ser curado. Mas, naquele momento, o fato dele ir no tanque de Siloé mostrava um posicionamento de fé. E era isso que ele precisava. A Bíblia diz que ele foi no tanque de Siloé e voltou vendo. Mas quando ele volta, algo acontece. Porque alguns começam a dizer: ei, aquele não é aquele homem, o cego, o mendigo, que chama ele de mendigo. Esse não é o mendigo que ficava ali? Aí uns diziam que era ele, outros diziam: não, só parece com ele. Porque deixa eu te falar, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa identidade é transformada. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa imagem muda. Você era sujo, você era maltrapilho, mas agora você recebeu novas vestes. Antes você não tinha condição de ver a sujeira na sua roupa. Você não tinha condição de ver que a sua roupa era um trapo, estava cheio de buracos. Mas agora você vê. E a Bíblia diz que uns diziam que era ele, mas outros diziam: não, apenas parece com ele, porque a aparência dele, a identidade tinha mudado. Deus quer mudar a sua imagem de pecador para santo.
Você precisa se sentir amado por Deus. Ele já fez tudo, Jesus já foi para a cruz por você. E aí então os fariseus começam a questionar aquela cura. Quem te curou? Ele falou, foi Jesus que me curou, um homem chamado Jesus, passou a lama nos meus olhos, me mandou ir no tanque de Siloé e eu fui curado. Aí eles foram até os pais dele, quem é que curou ele? E os pais com medo, falaram, não, ele tem idade, pergunta para ele. Aí eles perguntam de novo para o cego vai dar uma resposta muito boa, falou assim, olha, eu já falei para vocês quem me curou, por que vocês querem ouvir de novo? Vocês querem também se tornar discípulos dele? Por que também? Porque ele se tornou um discípulo de Jesus. E aí qual foi a resposta? Lá no versículo 34. Se é que esse versículo 34 existe. Deixa eu ver aqui. Olha só a resposta aqui, ó. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. O que eles entendiam que aquele homem, por que eles entendiam que aquele homem estava cego? Porque ele era um pecador. Eles entendiam que ele tinha nascido em pecado. Isso aqui era a religião da época. Os fariseus falaram isso aqui, ó. Você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar, quer ensinar a Bíblia para nós? O fato é que realmente nós nascemos em pecado. Não foi por esse motivo que ele nasceu cego. Realmente nós nascemos em pecado. Mas há um caminho que nós podemos fazer de volta da regeneração. E sermos curados e transformados e termos uma nova identidade. Eu posso ouvir amém? Deus quer te dar uma nova identidade. Ele quer te fazer enxergar. Abre os olhos. Ele está vendo você. A palavra diz que ele viu Zaqueu. A Bíblia diz que ele viu o cego. Agora o cego era uma nova criatura. Você também pode ser nova criatura. Abra o seu coração para isso. Deixa eu ler o texto aqui de novo. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Depois ele tem outro encontro com Jesus aqui, eles conversam e ele se torna um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Eu quero dizer para você que a salvação está à sua disposição hoje. É para hoje. Você pode ser salvo. Jesus está olhando para você. Jesus te vê. Ele não está te ignorando. Ele está vendo você. Mas ele quer te atrair com o amor dele. Como é que Jesus atraiu Zaqueu? Comendo na casa dele. Isso é coisa de pessoas íntimas. Eu não costumo fazer isso, mas se eu chegar para alguém, eu quero comer lá na sua casa hoje, é porque eu tenho intimidade com essa pessoa. Eu sou um pouco sistemático nessas questões, mas se alguém chega e fala isso para você, eu vou lá lanchar na sua casa, tomar um café lá. É intimidade, não é? Jesus é assim. Ele quer tomar um café com você também. Ele quer sentar à mesa com você. Porque ele ama você. E por último, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus,
Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Mais uma vez nós vemos Jesus quebrar o protocolo, porque um santo não se juntava com um pecador. Era isso que a religião dizia naquela época, e é isso que ela diz até hoje. A religião, ela não pode mudar você. O que muda você são relacionamentos. O que muda você é você ter um relacionamento com Deus. O que muda você é você ter relacionamento com pessoas que são de Deus. Jesus mais uma vez quebra o protocolo e ele conversa com a mulher, o que era extremamente proibido naquela época e é até hoje no Oriente Médio. No Oriente Médio até hoje o homem não dirige a palavra mulher, se não for da sua própria família. Jesus conversa com a mulher no poço e ele começa de uma maneira diferente de novo. Ele pede para Zaqueu comer na casa de Zaqueu e pede para a mulher um pouco de água. Quando você pede algo para alguém, você está na dependência daquela pessoa. Jesus pede: dá-me de beber. E a resposta dela, eu vou parafrasear para você, não está na Bíblia, né? Mas foi assim: por que você está conversando comigo? Um homem não conversa com mulher. Muito menos um judeu conversa com um samaritano. Muito menos um judeu conversa com uma samaritana. Ela sabia que Jesus era um judeu. Pela forma de falar, pela forma de vestir. E ela questiona os judeus. Há um parênteses aqui, tudo que está entre parênteses na Bíblia é porque não é do texto original. É uma explicação de quem copiou a Bíblia, ok? Quando diz lá, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Está entre parênteses. Não é bíblico, é uma explicação do copista, de quem copiou. Ele colocou lá, explicando uma tradição, de que o judeu não se dava bem com o samaritano. Mas a melhor tradução para esse texto, para a nossa língua é: o judeu não bebe no mesmo copo que um samaritano. A pergunta dela é: como é que você me pede beber se você não toma água no mesmo copo que eu? Porque havia um preconceito dos judeus aos samaritanos, porque os samaritanos tinham o seu próprio templo lá em Samaria. Os samaritanos tinham sua forma de adoração, ainda que eles adoravam o mesmo Deus, mas eles eram diferentes, eles eram um povo, eram judeus misturados com gregos e outras raças. Eles eram então rejeitados. Mas Jesus não rejeitou aquela mulher. E aí eles começam a conversar. E é interessante que Jesus fala para ela: olha, mulher, se você souber quem está falando com você, você que ia me pedir. E eu ia te dar a água viva. A água viva aqui é água corrente. A água viva na Bíblia, quando fala água viva, é água corrente. É quando a pessoa acha uma fonte de água, porque a água lá no Oriente Médio é muito escasso, Israel especialmente. E aí, só que Jesus não estava falando dessa água corrente. Jesus estava falando de uma água que é capaz de fluir para dentro de nós e de nós para as pessoas. Jesus falou: se você souber quem está conversando com você, você ia me pedir. Você ia me pedir. E do seu interior pode fluir rio de água viva. E eu te daria água viva, foi isso que Jesus falou. Eu te daria água viva. Ela fala: mas da onde você vai tirar isso? Você não tem com que tirar? O poço é fundo. Ele falou: olha, quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Posso ouvir um amém aqui? Meu irmão, tudo que o mundo tem para te oferecer é transitório.
exceto uma coisa: quando você prega o evangelho para alguém, alguém se converte, você vai usufruir disso por toda a eternidade. Você vai ser recompensado por isso. E eu não estou falando da salvação, não, é da recompensa que está proposta por Deus para nós, igreja. Todas as outras coisas que nós fazemos na terra é temporal. Se não tiver a ver com o céu, é claro que você pode ajudar pessoas. Mas quem bebe hoje, ele não bebe porque ele é livre. Ele bebe porque ele está preso pela bebida. Vocês estão entendendo? A pessoa fala, não, eu bebo se eu quiser, eu pago o meu dinheiro. Não é isso, ele não bebe se ele quiser, ele bebe porque ele é viciado. Ele está preso. Eu não, você não. Eu estou livre, eu posso beber e posso não beber. Eu optei na minha vida de não beber. E a Bíblia também nos aconselha a não fazer isso. É proibido? É porque é proibido? Na Bíblia não, a Bíblia não proíbe. A Bíblia proíbe o embriagar-se. Tem pessoas que sabem qual é o seu limite, né? Eu acho melhor não beber nunca. Mas o ponto não é bebido ou não bebido. O ponto é, Deus estava mostrando para aquela mulher que existia algo que era maior do que qualquer coisa. Que ela estava tomando de uma água que ela ia voltar a ter sede. E Jesus não estava falando da água do poço de Jacó. Jesus estava falando dos 5 maridos que ela teve. Ela tentou preencher o vazio do coração dela com 5 maridos. E o que agora ela tinha, que era o 6º, nem era casado com ela. Talvez tinha roubado de alguém, não sei, a Bíblia também não dá detalhes. Mas Jesus falou, você já teve 5 maridos, que você tem agora nem seu é. Ela estava tentando preencher esse vazio com uma água natural. O que Jesus disse para ela, eu tenho uma água para te dar, que você nunca mais vai ter sede, você não vai precisar buscar a sua alegria em homens, nem em qualquer outra coisa, nem em bebida, nem em droga, nem nada que esse mundo pode nos dar. Era isso que Jesus estava dizendo para ela, e é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Não tem nada nesse mundo que vai fazer você feliz. Nada desse mundo. O que nos faz feliz é ter Jesus no nosso coração. O que nos faz feliz é ter paz com Deus. É levantar em paz com Deus todos os dias. É saber que tem um Deus que zela por nós, que nos guarda, que nos protege, que acima de tudo nos ama. Ele ama você. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus te ama. Jesus ama você, mas de uma maneira tão especial. Tão especial. E Ele quer mudar a sua história, a história da sua família. Sabe por quê? Porque você é o melhor de Deus. O que Deus fez na cruz por nós, prova o seu grande amor. A prova do amor a grande prova do amor, inclusive para nós, é a capacidade que nós temos de dar. O nosso amor é provado nisso. Sabe por que você doa coisas para o seu filho? Porque você o ama. Você não mede esforço de comprar um presente para ele. Tudo dentro da sua possibilidade, mas você não mede esforço de fazer isso, porque você o ama. A mesma coisa para sua esposa, para o seu marido. Não, meu marido não dá nada. Não, ele deveria, então. Mas a Bíblia diz que Jesus deu o seu filho, que Deus deu o seu filho, o Criador deu o seu filho. Lá em João capítulo 3, verso 16, abre lá. Texto que eu sei que você conhece, nós vamos encerrar com esse texto. João 3,16. Queria pedir para as crianças falarem esse texto. João 3,16, espera aí. Quem sabe João 3,16? Todo mundo, João 3,16. 1, 2, 3. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é um Deus que revela o seu amor no dar.